Depois do meio-dia e 14, foi registrado o chamado de socorro. A queda aconteceu perto do quilômetro 7 do Rodoanel, no sentido Castelo Branco. Segundo as informações iniciais, o helicóptero era do hangar Salles, no Campo de Marte, que fica na zona norte da capital paulista, e foram enviadas pelo menos 11 viaturas para esse local. Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos começaram a investigação e a gente vê aí essas imagens inéditas do chão, do momento do acidente, o helicóptero ainda em chamas, os destroços dele, helicóptero que já tinha atingido o caminhão. Imagens feitas de celular, nesse ponto, entre a cidade de Campinas e São Paulo. A gente vê aí, portanto, instantes depois da queda do helicóptero, ainda chamas consumindo o que restou da aeronave. A frente do caminhão extremamente danificada, vidros quebrados, para-choque também, e as peças da aeronave, os destroços espalhados ao longo dessa alça de acesso a Anhanguera. Fica na região do Rodoanel, numa alça de acesso a Anhanguera, que liga São Paulo a Campinas. A distância entre as duas cidades é de cerca de 90 quilômetros, um trajeto de meia hora de helicóptero, 1 hora de carro aproximadamente. E aí, logo depois do acidente, as pessoas tentando abrir a porta do caminhão, onde o motorista também se machucou. A gente vê aí a comoção no momento do acidente, as pessoas empurrando o vidro para conseguir liberar possivelmente o motorista que ainda estava preso nas ferragens. E aí as cenas exatas no momento em que a aeronave caiu e a gente vê aí todas as peças, os estilhaços espalhados, os destroços da aeronave espalhados na rodovia. Nós voltamos a Brasília com Camila Bonfim, que tem mais informações. Camila. Oi, Sandra. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acaba de se manifestar sobre a morte do jornalista Ricardo Boechat. E nota disso o seguinte: foi em estado de consternação e tristeza que recebi a notícia da morte inesperada do jornalista Ricardo Boechat. Era um profissional reconhecido pelo trabalho e senso crítico aguçado, revelado nos principais meios de comunicação. Envio meu sentimento de solidariedade e apoio fraterno aos seus colegas de trabalho e a toda a sua família. O presidente do Senado segue em nota dizendo que tem certeza que os brasileiros lamentam a morte de Boechat e que fica a saudade e o respeito pelo homem e jornalista que sempre demonstrou ser. O presidente do Senado falou, então, que tem o apoio fraterno também aos parentes e amigos dos demais ocupantes do helicóptero que fatalmente caiu em São Paulo. A gente também tem informações sobre a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que disse que a situação do helicóptero era regular. A ANAC diz o seguinte, que os dados que estão à disposição mostram que, de acordo com o registro aeronáutico brasileiro, a aeronave estava com certificado de aeronavegabilidade válido, bem como a inspeção anual de manutenção, ou seja, estava tudo em situação regular. Sobre as causas do acidente, essa é uma atribuição do CENIPA, o Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos. E a fase da investigação já começou agora, coletando fotos do acidente, também falando com pessoas que têm relatos ou assistiram, testemunharam o acidente. Além disso, o CENIPA vai pegar pedaços, do avião para recompor o que houve, justamente analisar e entender os motivos desse acidente, chegando às causas. Portanto, a investigação é feita pelo CENIPA e, segundo a ANAC, todos os documentos da aeronave estavam regulares. Dona Sandra. Camila, obrigado por enquanto. A gente vai conversar agora com o repórter Bruno Tavares, ele que está em frente à casa onde morava o jornalista Ricardo Boechat. Oi, Bruno. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala aqui do bairro do Jardim Europa, na zona oeste aqui da capital paulista, onde morava o jornalista Ricardo Boechat. Nós chegamos aqui há mais ou menos 10 ou 15 minutos e o que a gente observou foi uma grande quantidade de amigos da mulher de Ricardo Boechat e também amigos do casal que chegam aqui à casa a todo momento para prestar essa solidariedade à família. A gente observa que os carros vão chegando, vão estacionando dentro da garagem, também aqui na rua. Esse é um bairro tranquilo aqui da capital paulista, o trânsito é quase inexistente aqui na rua, e as pessoas então vão chegando, a maioria não quer dar declarações, elas entram, a gente inclusive está um pouco à distância nessa casa, inclusive para respeitar esse momento da família, e as pessoas então estão chegando. A informação que a gente tem é de que o jornalista Ricardo Boechat era aguardado aqui
por volta de meio-dia e 15. Aqui não há helicóptero por perto, então a gente não tem informação exata se o jornalista Ricardo Boechat pousaria aqui próximo ou próximo da TV Bandeirantes e viria para cá de carro. A informação que nós temos é de que ele era aguardado aqui na casa dele. A gente continua aqui acompanhando essas informações. Agora há pouco os bombeiros também confirmaram que um piloto da aeronave, Ricardo Quattrucci, também é um dos mortos dessa queda de helicóptero. A todo momento a gente observa, mais uma vez, são familiares e também amigos do casal que chegam aqui para prestar solidariedade. A gente tem a informação de que a mulher do jornalista Ricardo Boechat está lá dentro. Ela se emocionou muito quando soube da notícia. Diretores da TV Bandeirantes vieram pessoalmente aqui conversar com a mulher do jornalista. E o que a gente observa, então, é essa movimentação de pessoas que vêm aqui prestar solidariedade à família. Além da mulher, Ricardo Boechat também tinha 2 filhas pequenas que moravam aqui com ele. Segundo me disseram aqui, vizinhos do casal, as filhas têm 10 e 11 anos, são pequenas ainda. Então o que a gente observa é que esses familiares e amigos chegam aqui. Eu cheguei a ver, inclusive, crianças pequenas, da idade das filhas do Boechat, que vieram aqui prestar solidariedade para a família. A gente segue acompanhando essa tarde aqui na casa do jornalista Ricardo Boechat. Bruno Tavares, que também confirmou o nome completo do piloto do helicóptero, Sandra, Ricardo Quattrucci, que, portanto, pilotava a aeronave, o helicóptero que caiu, tendo a bordo também o jornalista Ricardo Boechat. E nós vamos conversar agora, Doni, com a Aline Midley, que é nossa colega aqui da Globo News. Ela apresenta o Jornal das 10 da manhã da Globo News e trabalhou com Ricardo Boechat. Aline, que tristeza. Sandra, que difícil. A gente se encontrou mais cedo aqui no camarim, nós duas nos preparando para mais um dia de trabalho. Eu nem podia imaginar que, quando eu noticiei a queda daquele helicóptero mais cedo no meu jornal de manhã aqui na Globo News, uma das vítimas fatais era um colega, um amigo tão querido como o Boechat. Demorei para entender, acho que até agora todos nós estamos tentando entender como se perde uma pessoa tão importante para o bom jornalismo que a gente tenta praticar todos os dias aqui na TV Globo. Eu tive o privilégio da convivência com o Boechat ao longo de 7 anos de TV Bandeirantes aqui em São Paulo. Foi minha última casa, antes da minha chegada aqui na Globo News. Boa parte do que eu aprendi, boa parte do meu crescimento, da minha ascensão profissional passou por ele, que sempre teve um olhar muito atento aos jovens jornalistas, a quem de fato tentava pelo menos fazer um jornalismo mais humano, mais próximo das pessoas. Tenho memórias aqui de toques, comentários, conselhos que ele me dava, ou presencialmente, ou através de comentários que ele fazia à caneta nas laudas das minhas reportagens que iam ao ar no Jornal da Band. E eu sei que nós todos estamos de luto, o bom jornalismo está de luto, porque acho que ele tinha uma capacidade de comunicar muito própria, muito autêntica, se arriscava a errar, mas sempre pensando no interesse público, na melhor maneira de contar e comentar determinados assuntos, por vezes muito polêmicos. Eu acho que o Boechat deixou uma escola para todos nós, e se nós estamos de luto, eu acho que a TV Bandeirantes principalmente vive um luto hoje, eu acho que imensurável, porque ali naquele espaço, naquela redação aqui em São Paulo, o Boechat de fato era uma referência, uma fonte de inspiração para todo mundo. Era uma autoridade no que fazia, no jornalismo, mas sempre transitando com muita humildade por aqueles corredores, sempre disposto a ouvir e sempre querendo aprender. Ele tinha muita dificuldade para lidar com as novas tecnologias, se propôs a criar um canal direto por celular com os ouvintes da Band News FM, queria aprender, tinha um senso de humor realmente impressionante. Eu sinto muito que a gente tenha perdido o Boechat, principalmente num momento como esse, em que o jornalismo humano, verdadeiro e direto e consciente se faz tão necessário, mas fica essa história que ele deixa, a convivência que eu tive a chance de ter com ele, e todos nós, como jornalistas, que pudemos consumir a notícia, o jornalismo que ele praticava, né, Sandra? E mandar toda a força para a Verusca, para a esposa dele, para a família, e para os colegas que nesse momento devem estar atravessando aí um turbilhão bem difícil. Digo os meus colegas de Band, para quem eu mando meu abraço também. Sandra, obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho sobre ele neste momento aí tão difícil da cobertura. Aline, nós aqui agradecemos as suas palavras, nós fazemos nossas as suas palavras
embora eu não tenha trabalhado com ele, eu o conhecia, colega, uma pessoa, como você mesmo disse, muito bem-humorada, sempre com tiradas inteligentes, e vai ser uma perda, está sendo já uma perda para todos nós imensurável, e nós vamos continuar aqui fazendo a nossa missão, que é noticiar e tentar apurar os fatos da maneira mais precisa possível, em nome do nosso colega Ricardo Boechat. E eu chamo agora Felipe Guedes, que está no Globocop sobrevoando a Via Anhanguera. Felipe, quais são suas informações nesse momento? Oi, Sandra. Alguns investigadores já estão aí, da Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Estadual também está aqui, e eles agora começam a mexer ali na área onde estavam os destroços, né? Inclusive onde estão as vítimas também. Então eles colocaram essa proteção de plástico, até porque tem muitos helicópteros sobrevoando aqui agora, muita gente acompanhando esse trabalho. Enfim, eles colocaram aquelas lonas para preservar o que está sendo feito ali embaixo. Eles já estão vendo as peças, o que sobrou da fuselagem, do motor, enfim, do helicóptero, e também fazendo a retirada das vítimas. Tem o piloto Ronaldo Patrucci, inclusive o Ronaldo, ele era piloto de helicóptero e ele tinha perdido um irmão que também era piloto de helicóptero num acidente de helicóptero no fim da década de 1990. O Ronaldo Patrucci, piloto, e o jornalista Ricardo Boechat. Os dois estavam a bordo dessa aeronave que saiu de Campinas e viria aqui para a capital, um voo de mais ou menos meia hora. A gente falou com a Verusca, a mulher do Ricardo Boechat, e ela disse que ele pretendia almoçar em casa hoje, então que esse helicóptero pousaria ou lá no heliponto da Band, que fica no Morumbi, na zona sul da capital, ou em algum outro heliponto que fosse mais próximo da casa dele, para que aí sim ele pudesse pegar um carro e ir até em casa almoçar. Então, esse seria o trajeto do helicóptero que saiu de Campinas. Aqui no ponto onde ele se acidentou, ele teria mais ou menos uns 12 minutos de voo até a zona sul da capital, até ali a região da Band. Então já estava na parte final do voo. Ricardo Boechat estava a bordo de um Bell-Jet Ranger 206, que é um modelo de helicóptero considerado seguro pelos pilotos. Pouco sobrou desse helicóptero, né? Uma dessas partes, a cauda dele era um helicóptero amarelo, e o piloto acabou tentando pousar aqui na pista da rodovia Anhanguera, mas foi atingido por esse caminhão, o helicóptero pegou fogo. Enfim, as vítimas foram encontradas já sem vida aqui na rodovia Anhanguera. A gente continua acompanhando, portanto, o trabalho aqui, as pistas, né, as duas faixas da pista local da rodovia Anhanguera no sentido interior. Essas duas faixas continuam interditadas, porque é grande o trabalho ali de investigadores, de policiais civis, tem as pessoas que trabalham na concessionária que cuida aqui da rodovia também, fora o pessoal da aeronáutica que sempre acompanha a investigação nesse tipo de acidente. Portanto, esse é o helicóptero que vocês estão vendo aí foto, esse helicóptero que saiu de Campinas e viria aqui para a capital nesse voo de cerca de meia hora, que leva de Campinas até aqui e que acabou caindo na rodovia Anhanguera, já na parte final do voo, indo em direção à zona sul da capital. Sandra e Doni. Felipe Guedes, obrigada pelas suas informações. Nós vamos encerrar aqui o nosso jornal hoje. Essa notícia nos abate a todos. Ricardo Boechat foi um dos jornalistas mais talentosos do país, um colega extraordinário. Todos nós, seus companheiros, estamos consternados. A nossa solidariedade irrestrita à família. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Até amanhã. Uma história de